situação do Botafogo se complicou muito, gente, com a possibilidade aí, né, praticamente certa, né, da saída do Arthur Jorge, né, para o Saad, lá do Catar, né. Me incomoda, confesso, me incomoda muito, né, que um profissional deixa um clube como o Botafogo para ir para um clube do Catar, independente, né, do que possa acontecer no Catar, de organização, de pouca pressão e assim por diante, né. Claramente que me incomoda também o fato de que quando alguém visualiza trabalhar no Catar e deixa um clube grande aqui do futebol brasileiro, esse profissional certamente está pensando no dinheiro, né? Me incomoda um pouco isso, apesar de que todo profissional tem o direito, né, a buscar o melhor, e também em termos salariais, né? Mas o Arthur Jorge não ganhava 10 mil reais por mês no Botafogo também, né, gente? Não ganhava, né? Assim, dá para entender o técnico português, dá para entender, mas eu consigo ver uma certa deselegância aí com o Botafogo nesse sentido, tá? O Arthur Jorge foi importante para levar o Botafogo a duas conquistas aí espetaculares, né? Mas o Arthur Jorge, ele poderia ficar o tempo que quisesse no Botafogo. Se na próxima temporada a situação ficasse muito difícil, ele certamente seria mantido no cargo. E vai ser sempre essa história. O futebol brasileiro vai empoderar um técnico português, e aí uns dólares a mais, neste caso muitos, né, serão suficientes para retirá-lo desse clube grande aqui no futebol brasileiro ao Saad da vida. O que é, gente, perto do Botafogo? Não é nada. Então me incomoda um pouco isso, a despeito de entender, tá, um pouco aí a escolha do técnico português, se de fato for isso mesmo que vai acontecer, né. E é muito importante que você, torcedor e torcedora botafoguenses, né, deixe de lado o carinho que manifestaram pelo técnico, até mesmo em virtude do grande trabalho que ele fez. Merece todos os nossos aplausos. Deixaram claro que aquilo não foi de graça. Ele ganhou muito bem para fazer o que ele fez, né? Mas como outros nem sempre fazem um bom trabalho, quando um profissional manda muito bem, merece sim todos os nossos elogios e também o nosso carinho, né? Mas é importante deixar isso de lado e colocar o seguinte no pódio, né? O Botafogo retirar do pódio qualquer um. Qualquer um. Até porque diante do Botafogo, qualquer profissional não passa disso, né? De qualquer um, né? E entender, né, que a saída dele é uma saída para, se de fato acontecer para o Assad, é uma saída que, de certa forma, é, no mínimo, um ato de deselegância com o glorioso, né? Até porque, vamos lá, né? Eu não... Assim, o, o Testor vai buscar um técnico aí no mercado, né? Pode encontrar um técnico como era o Arthur, de segundo escalão, no caso do futebol português. Essa é a realidade, perdão aí se isso de alguma maneira ofende, um grande profissional, mas que lá no futebol português era de um segundo escalão. E isso claramente não colocava tantas dificuldades assim, né, para um super salário, como o Luiz Castro agora quer ganhar caso volte ao Brasil, e já detalhou para o Atlético Mineiro que, se de fato for contratado, só vai assumir no meio do ano, ainda ganhando uma fortuna, né? Como se o Luiz Castro fosse também esse técnico da prateleira de cima do futebol europeu, porque ele não é. Decisivamente ele não é. E claramente você que torce para o Botafogo sabe que ele está abaixo em termos de qualidade de trabalho em relação ao Arthur, né? Pois bem, o fato é que neste vídeo eu vou propor o nome de um técnico aqui para o Botafogo. Um nome interessante. Eu sei que muita gente ligada ao Botafogo assiste os meus vídeos, né? Um ou outro, inclusive, pode levar esse vídeo aí, pode indicar esse vídeo aí para os dirigentes, por que não, né? Vamos ficar aqui na torcida, porque, pelo menos para ser analisado, né, como perfil, porque realmente trata-se de um grande técnico europeu subestimado. Podemos fazer vários vídeos aqui indicando técnicos para o Botafogo. Neste caso eu quero falar desse técnico especificamente, porque ele é um dos menos prestigiados no futebol da Europa pela qualidade do trabalho que ele apresenta e mais também pela seriedade, né, com que ele, enfim, se envolve em todos os processos, tá? Vamos lá, antes disso, gente, abrir aquele parêntese, sei que para muitos não é tão agradável assim, mas preciso abrir parênteses e chamar aqui o patrocinador, falar para você que, né, se você curte uma aposta esportiva, né, para você conhecer a 1xBet. É diferente. É muito diferente. É uma casa de aposta seríssima, antiga, lá na Europa, né, tida como uma das mais confiáveis que existe. Tá? E para você que gosta de uma aposta esportiva, é maior de idade, tem mais de 18 anos, né, e gosta entende, né, que apostar envolve riscos de ganhar e perder, né, claramente, né, também de se divertir, né,
você, né, que atende a todas essas condições, tem que apostar pelo 1xBet. Apostar por qual? Essas casas de aposta que estão ilegais aí, fora da lei, tem que ser por uma que está 100% legalizada pelo governo brasileiro, mas não é somente isso, né? Geralmente quando há um gigante do mundo do comércio, do varejo, do futebol também, muitas vezes manifesta essa indiferença, né, com o consumidor, né? Se for em algumas casas de aposta gigantescas que temos por aqui, vai lá no chat, você vai ser o 250 lá na fila de espera, né? Nada disso acontece com a XBet. Ganhou um dinheirão muito bom mesmo. Imediatamente eles entregam, o XBet entrega para você, sem nenhuma burocracia, sem pedir o RG da sua tataravó. Ninguém faz isso. E nessa hora você percebe, tem casa de aposta por aí, tem um XBet. Tá? É isso. Ok? É diferente. Se você curte uma aposta esportiva, maior de 18 anos, enfim, aposte pelo 1xBet. E para tanto, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional, o Anxijosa, quando você se cadastrar. Vou pedir um código promocional, você coloca lá o Anxijosa, que vai falar para eles, o cara que mandou eu aqui e tal, vale a pena você continuar a patrocinar o trabalho do cara lá. É isso, gente, dessa força aí. Tá? Fala um joguinho aí. É um joguinho pra apostar amanhã. Eu deixaria de apostar hoje, iria amanhã no jogo Juventus e Cagliari. A Juve tá num bom momento, ela vê que é senhora, né? O Cagliari, assim, vai jogar no estádio, né, da Juve, né? Eu acho que a vitória da Juve nessa partida aí, amanhã vai acontecer no meio da tarde. Eu ia nesse jogo aí, vitória de ela vê que é senhora, tá bom? Vamos lá então, vamos falar então sobre esse técnico que para mim é muito bom, é muito acima da média, é muito jovem, 58 anos de idade, né, para técnico jovem, né? Trata-se do técnico francês, gente, é isso mesmo, francês. Ô Josa, que novidade é essa? Francês, ele fala espanhol muito bem, tá? Parece que também conhece um pouco de português, mas gente, esses caras vão lá pra China, gente, né? Vão lá para não sei o que, lá na Europa. O treinador chega no local que, quando ele fala a língua, os jogadores não falam. Então, quando o cara chega na Premier League, por exemplo, ele fala inglês muito bem, né? Às vezes ele chega no clube que todos os jogadores falam línguas diferentes e não falam inglês, tem isso também. Então, a gente tem que parar com essa besteira aqui no futebol brasileiro, que achar que a gente tem questões específicas no futebol brasileiro que dificulta nada. A gente acha que o futebol brasileiro é o quê? Hoje em dia, né? Para ser tão diferentão assim, ter tantas características específicas assim, que dificultam certas coisas, né? Que não podem acontecer aqui, embora aconteça em todos os outros lugares, né? Mas a despeito disso, me parece que ele tem um entendimento ali mínimo de português também, né? Chama-se Bruno Genesio, é um técnico francês, tem 58 anos, como eu já falei para vocês, né? É um técnico interessantíssimo, gente, mas interessantíssimo, que assim, é extremamente mal subestimado, e é o perfil para assumir o Botafogo. É o perfil. Né? Quem é melhor, o Luiz Castro ou o Bruno Genesio? Não dá para comparar, é o Bruno Genesio. Luiz Castro ou Arthur Jorge. Olha, gente, é que o Arthur é muito bom, né? Mesmo lá no prateleira mínima lá do futebol português, ele já mostrava muita qualidade, né? Agora, o Genesio tem uma trajetória maior e mais importante do que a do Arthur Jorge lá no futebol europeu, né? Ele já mandou a equipe dele para a Champions League, gente. Mandou o time pequeno da França para a Champions League, Bruno Genesio. Tá? Em 2021, considerado o melhor técnico da França. Em 2022, considerado o melhor técnico da França de novo, gente. De novo. É um técnico que tem dificuldade com essa história dos dirigentes que pressionam e condiciona vencer um certo jogo para mandar embora, ou seja, é um técnico nesse sentido muito importante para o Botafogo, que a gente vê hoje no Glorioso, né, uma certa organização aí, né, um planejamento que em geral é seguido, né, enfim, é diferente nesse sentido, e acho que isso vai muito ao encontro do que pensa o Bruno Genesio, que não tem nenhum preconceito de treinar no Brasil, no México, na China, onde inclusive já trabalhou. Aí você pode argumentar, que lá pagam muito. Pois é, tudo bem, mas olha só, também treinou na China, né, ou seja, é um técnico que tem ali uma certa rodagem, diferente do Arthur, por exemplo, né? Mas até agora você não falou qual o motivo principal. Como é que ele faz a sua equipe jogar? Este é o ponto, né? Você vai falar ou vai ficar enrolando aqui, Josa Novares? Já deixa o like. Deixa o like, é importante aqui também para o trabalho. Eu quero ver só 5 minutos do vídeo, não tem muito tempo. Então deixa rolando aí, vai fazer lá. Eu quero fazer a comida, Josa Novares. Vai fazer a comida e deixa o vídeo rolando. É importante que você assista numa quantidade aí do vídeo, também para que ele seja muito mais indicado para outros torcedores e torcedoras do Glorioso, do campeão da Libertadores, né? E do campeão do Campeonato Brasileiro também, gente. Oh, coisa boa. Eita, né?
Então, vamos lá, ó. O Bruno Genesio, gente, ele já trabalhou em algumas equipes do futebol da França, como o Olympique Lyon. No Lille fez muito sucesso, e no Reims, né, da França, time pequeno que jogava como Barcelona, da época do Guardiola, lá na França. Então ele joga assim? Ele faz suas equipes jogarem com esse jogo propositivo, né, sobretudo ali nos 30 metros finais. Lembra tu, né? Lembra tu, Jorge? Pois é. Esse técnico, gente, curiosamente, quando ele nasce para o futebol como treinador, ele era um técnico que fazia sua equipe ganhar, né, entendimento do jogo dentro da cancha, dentro das partidas, né? E para tanto, assim, não se preocupava que a sua equipe não jogasse um futebol ou jogasse um futebol bonito. O mais importante é que a sua equipe tivesse um domínio ali do que estava acontecendo, um conhecimento do que estava acontecendo, para que pudesse atacar as fragilidades do rival. Muitos o acusavam naquela ocasião, de que a sua equipe não jogava tão bem assim, embora muitos não reclamassem dos resultados, né? Ok, era desse jeito mesmo no começo do trabalho do Bruno Genesio. Só que o Bruno Genesio, ele também estava estudando, se preparando, né? E aí ele percebeu naquele momento, aquele momento inicial da sua carreira, que aquilo era uma questão de sobrevivência, que manter o cargo era o mais importante. Olha que técnico inteligente, né? É isso, um técnico extremamente inteligente. O que ele faz? Ele vai estudando, ele vai se aproximando de algumas linhas, né, no futebol, algumas, né, escolas. Ele vai certamente ali admirando, ainda que não reconhecidamente, o biocismo, né, de certa forma. Né? Por quê? Porque ele faz elogios absurdos para o Cholo Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid, que curiosamente, né, muito do que acontece no jogo do Atlético é biocismo, tá? Aquela intensidade, aquele combate, aquela violência até, né, como cerca o portador da bola para tomar a bola. Aquilo é bem do Bielsa que o Cholo Simeone levou para o Atlético de Madrid. Ele também é um fã, confesso, do Guardiola, né? E olha só que interessante, o time dele já eliminou o Manchester City da Champions League, gente. Eliminou o Guardiola. E no começo da carreira dele, inclusive foi motivo naquela ocasião de muita piada, muita brincadeira e tal, né? Que falava que ele era melhor que o Guardiola, aquela coisa toda tal. Ele é muito sério, né? Mas não se importa com as brincadeiras, evidentemente, que todos fazem, né? Tá. Ele foi mudando, né? Foi virando esse técnico propositivo pouco a pouco, né? É um técnico que, de fato, é um inferno para os adversários enfrentar a equipe dele por causa da marcação. Então a gente pode falar de um estilo extremamente ofensivo do ponto de vista da defesa e do ponto de vista também do ataque, né? Então é um técnico que gosta de projetar sua equipe no terço final do campo, trabalhando especificamente ali, claramente ali na maior parte do tempo, mas evidentemente se comprometendo com todas as ações do jogo, também ações defensivas, ainda que a equipe esteja presente ali no campo ofensivo, principalmente no terço final, né? Então é um técnico que gosta de fazer com que os jogadores se associem em espaços curtos, né, que consiga trabalhar muito bem, e ele treina muito isso, tá? A infiltração, né? Aquela bola enfiada no costado da zaga, ele treina muito isso daí. Né? A mudança de posição dos jogadores também, né? Então ele estuda e leva em consideração como se fosse algo científico, tá? Como fazer sua equipe dominar o segundo campo, que é o campo de ataque, ok? Este é o Bruno Genesio, tá? Nesse sentido é um técnico bastante interessante, por quê? Porque ele vai fazer o Botafogo ser protagonista, por certo que sim. É um técnico que gosta que a sua equipe tenha um domínio mental. E aí, de novo, se aproxima do que há de melhor no biocismo, né? Quando a gente viu aquele jogo do Uruguai contra a Argentina, lá no Monumental de Nunes, no jogo que tirou a invencibilidade, que era absurda da Argentina, desde que tinha ganhado a Copa do Mundo, não tinha perdido nenhum jogo, perdeu justamente em Nunes, né? Para a equipe do Uruguai, do Bielsa. Aquele jogo ali, tem muito que é o biocismo do bem, que funciona, né? Que era uma equipe extremamente ofensiva, mesmo quando estava no campo de defesa. Esse é o estilo do Bruno Genesio. Para mim, um técnico extremamente subestimado. Outro detalhe importante do Bruno Genesio, ele costuma ser muito querido pelos jogadores. Sabe por quê, gente? Porque se há algo que os jogadores adoram no seu comandante, no seu técnico, é quando o treinador consegue explicar muito bem, tá?
as suas ideias. Tanto é que lá na China, no Guan, ele também conseguiu ser um técnico muito querido, porque ele conseguia fazer isso até para chinês, que não sabia nem o que ele estava falando. Se ele xingasse a mãe do chinês, o chinês achava que ele estava elogiando. E os chineses, né, abraçaram completamente o técnico, ainda que não entendesse o que ele estava falando, claramente, tá? Mas ele conseguia traduzir, mesmo com a presença de um tradutor muitas vezes, tal, as suas ideias de jogo. E no campo, tá? Isso é interessante. No campo, quando ele chamava um jogador chinês para mudar a posição, para dar uma instrução, ele conseguia fazer isso através de gestos e era bem sucedido. Tá? Então o Bruno Genésio é um técnico extremamente bem querido pela comissão técnica, um cara sério, um cara de compromisso, um cara que não brinca em relação a essas coisas, tá? E que acho que chegaria no Botafogo para voltar a ter um título importante, né? Ao mesmo tempo fazer o Botafogo voltar a ter grandes conquistas, né? Porque na próxima temporada vai ser muito difícil, né? Temos aí um Corinthians que está se projetando como mais uma grande equipe no futebol sul-americano, temos o Flamengo que tudo indica que vai se fortalecer muito com a chegada do José Boto, né? Como diretor de futebol, então a temporada certamente vai ser complicada, muito difícil para o Botafogo ter o êxito que teve na de 2024, né? Por isso precisa se reforçar, né? Perdeu o Almada certamente para chegar alguém e precisa de um grande técnico também. Acho que o Bruno Genésio é esse técnico, amigos e amigas. Fale muito do nome, fale desse nome, que eu acho importante, seria muito legal ter esse profissional aqui no futebol brasileiro. Seria a modernização, seria o Botafogo indo para um patamar, a meu ver, pelo menos em termos ali do que ele conhece de processos, né? Até superior ao que a gente teve em 2024 com o Arthur. Tá bom, gente? Essa dica aí, deixa o like, compartilhe, critica, elogia, mas fale do vídeo para os amigos para que eles também possam assistir. Muito obrigado por essa gentileza. É isso.